Amados, hoje eu quero falar de algo muito especial. A gente vai dar um tempo na exposição do Evangelho de Mateus e eu quero iniciar esse ano fazendo essa exposição de Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Eu quero expor para vocês as razões. Primeiro, que o tema dessa mensagem que eu quero apresentar para vocês é o mesmo tema que eu trabalhei num curso que eu fiz o ano passado, na área de pós-graduação em teologia, e eu falei sobre a Missio Dei e o crescimento saudável da igreja. Pastor, o que é Missio Dei? É a missão de Deus e o crescimento saudável da igreja. Outra razão que eu quero trabalhar isso com vocês, porque esse texto que eu vou expor hoje à noite tem tudo a ver com a nossa filosofia de ministério aqui nessa igreja. O que é filosofia de ministério? Filosofia de ministério são os planos e objetivos que a igreja estabeleceu para serem empregadas aqui neste lugar. E vocês vão perceber que a filosofia do nosso ministério, ela é centralizada nas Escrituras. Centralizada nas Escrituras. Outra razão também, porque eu quero falar sobre isso, porque a vontade de Deus é o crescimento da igreja. E nós pastores sonhamos com o crescimento da igreja, mas o crescimento saudável da igreja. Infelizmente tem muitas igrejas que cresceram, ou não cresceram, incharam. Hoje em dia tem muitas igrejas inchadas, mas não é um crescimento saudável. Igreja inchada que de alguma maneira cresceu, com o tempo vai ter problemas terríveis. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos revela a Missio Dei, a missão de Deus na nossa vida e na nossa igreja, e fala sobre o crescimento de igreja. E quando nós sonhamos sobre a criação, sobre o crescimento de igreja, a gente precisa renunciar tudo aquilo que tem sido explorado hoje. Quando nós pensamos em crescimento da igreja, a gente precisa renunciar ao pragmatismo, isso é, as técnicas que são usadas em empresas. Muita gente pega técnicas do marketing de uma empresa e tenta aplicar na igreja, dá errado. São duas organizações totalmente diferentes. Se nós sonhamos com o crescimento saudável da igreja, nós precisamos recorrer às Escrituras, a palavra de Deus, e não às técnicas humanas empregadas em empresas. Isso é para empresas, não para a igreja, e não para os métodos. Gente, já me apresentaram, eu aprendi isso no seminário, mas apresentaram para mim vários métodos de crescimento de igreja, desde os mais sérios aos mais bizarros. Tem vários métodos de crescimento de igreja. Eu entendo até a preocupação de alguns sobre usarem esses métodos, mas quando eu também me preocupo com o assunto, quando penso em crescimento da igreja, o meu desejo não é buscar a novidade do mercado da fé. O meu desejo é voltar para as nossas origens, é voltar para as Escrituras. E quando nós abrimos o livro de Atos, a gente vai entender o que os apóstolos fizeram, o que eles pregavam que eu devo pregar, como que eles evangelizavam, como eu devo evangelizar, como eles administravam a igreja, como eu devo administrar. Então, se nós queremos um crescimento saudável, nós precisamos recorrer às Escrituras. Amém? Essas são as minhas preocupações. É por isso que eu quero começar esse ano expondo isso, a Missio Dei e o crescimento saudável da igreja. E Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e terras e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Pai, eu não quero saber de palestra motivacional para me ensinar alguma coisa. Eu não quero saber de técnicas humanas empregadas. O que eu mais anseio, Pai, é ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que me guia, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos revela a Tua vontade para a Tua santa e amada igreja. Fala conosco, Pai, através da exposição da Tua palavra, com os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa e aqueles que assistirão esse vídeo. Porque o que mais nós sonhamos, ó Deus, é viver a Tua missão e contemplar o crescimento saudável da Tua amada igreja. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de fazer uma exposição do texto, quero compartilhar com vocês algumas informações básicas do livro de Atos. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João é um tipo de biografia, não é uma biografia exaustiva, tá, gente? Mas quando os evangelistas escreveram esses livros, teve como proposta mostrar a encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E o livro de Atos agora ele tem a mesma proposta. O livro de Atos é um livro histórico, falando da expansão da igreja. É interessante que Atos é o segundo livro de Lucas interessado a um homem chamado Teófilo. A gente vê isso no capítulo 1, olha só vira a página da sua Bíblia. No capítulo 1, na introdução, verso 1, Lucas escreveu assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E com eles determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: e de mim ouviste, porque na verdade João foi batizado com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Lucas, ele escreveu, gente, esse tratado, ele escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, e esse livro histórico. Para esse cidadão chamado Teófilo, há muita informação e debate sobre esse homem. Alguns dizem que ele era um senador romano, e que Lucas escreveu esse livro para defender a Paulo, que teve que prestar conta para muitas autoridades na época. Outros dizem que Teófilo era um jurista convertido e que Lucas escreveu esse livro para convencê-lo de que Jesus está vivo e sobre o que Jesus espera da igreja. Mas a questão é o seguinte: o livro de Atos, ele fala sobre a expansão da igreja. A palavra Atos no grego, ela tem um sentido ela tem um sentido escrito para descrever as realizações de grandes homens. Então em Atos você vai ver muito bem retratadas personagens notáveis de Pedro, capítulo 1 a 12 fala muito de Pedro, e do verso de 13 a 28 fala do apóstolo Paulo. Esses dois apóstolos. E ali Lucas escreve sobre esses dois homens e de outros, como Filipe, Atos capítulo 8, Estevão, capítulo 7, que foi o primeiro mártir da fé cristã. Os temas desse livro de Atos, gente, ela está envolvida em 3 pontos. Primeiro, a ascensão de Jesus. É Atos capítulo 1, gente, que está registrado sobre a subida de Jesus. Jesus indo embora, como Lucas escreveu, ele passou 40 dias com os discípulos, ele passou 40 dias depois de ressurreto, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, falando do reino de Deus. E Atos capítulo 1 está registrado a ascensão de Jesus, gente. Jesus subindo aos céus. E os apóstolos foram testemunhas oculares desse evento.
Fala da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo, porque em João capítulo 14, Jesus deixou bem claro: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou embora, mas um outro virá, o Espírito da verdade, e ele guiará vocês. E aqui em Atos capítulo 1, verso 14, tinha 120 discípulos orando e esperando esse momento do derramamento do Espírito Santo. E Atos fala da expansão da igreja, gente. Fala da expansão da igreja. A igreja que começou em Jerusalém e que foi até Roma, no capítulo 28. As ênfases desse livro, gente, que você vai, se você ler, ou se já leu, fala sobre oração e pregação. Oração e pregação, e guarde essas duas palavras. Fala sobre pregação e crescimento da igreja. Quanto mais os apóstolos pregavam, Deus convertia corações. E também fala de sofrimento e glória. Gente, em Atos a gente vê uma igreja sofredora, um povo que sofre. Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado até a morte por crer em Cristo, defender a Cristo. Atos capítulo 12, o primeiro apóstolo é assassinado, Tiago, irmão de João. Atos capítulo 8, há uma perseguição sanguinária em Jerusalém e os cristãos são obrigados a serem espalhados em toda a região. Atos fala sobre sofrimento, isso é, aqueles que seguem a Cristo sofreram e continuam sofrendo. Só que Atos também fala de glória, gente. Esses que sofriam por Jesus, eles se sentiam dignos e alegres por sofrerem por Cristo. É isso que Atos fala. Então Atos não é simplesmente um livro que fala de bênção, mas que fala de sofrimento por amor a Cristo. E Atos fala do mapa que Jesus estabeleceu sobre a igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus falou assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus, ele mostra uma promessa, um poder e um programa. O poder, uma promessa, a vinda do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e um programa missionário. E é interessante que Atos capítulo 1, verso 7, a igreja cresce em Jerusalém. Atos capítulo 8, verso 12, a igreja é expandida para a Judéia e Samaria. E Atos capítulo 13, verso 28 e capítulo 28 vai até os confins da terra, chega até Roma. Jesus estabelece um programa missionário e a igreja, obedecendo, chega até lá, obedecendo a Jesus. E em Atos fala das 3 viagens missionárias de Paulo, o maior missionário do cristianismo. Em Atos capítulo 13 e 14 foi a primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária, Atos 15 e 18. E a terceira viagem missionária, Atos 18 a 21. Está aqui, gente. Uma promessa, um poder e um programa, falando da expansão da igreja. Agora, por gentileza, volte comigo no capítulo 2, que eu quero apresentar para vocês como viviam os primeiros cristãos, como vivia os primeiros discípulos que amaram a Jesus, que viveram para a glória de Jesus. Eu quero fazer uma exposição do texto e depois eu quero fazer algumas aplicações para nós como igreja. Olha só, Atos capítulo 2, verso 42, mas antes disso, olha só, Atos capítulo 1, ascensão de Jesus. Jesus fala da promessa, do poder e do programa que a igreja deveria obedecer. Em Atos capítulo 1, Jesus vai embora. Em Atos capítulo 1, o colégio apostólico elege Matias para fazer parte no lugar de Judas Iscariotes. Aí eles estão ali no cenáculo orando. Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica, a festa da colheita, e eles estavam ali no cenáculo orando, e de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E eles, cheios do Espírito Santo e vendo alguns fenômenos, eles começam a pregar em línguas, que era o idioma daquele povo, porque em Jerusalém vários estrangeiros judeus vieram de várias nações, estavam ali para adorar a Deus e participar do dia do Pentecostes, e os apóstolos pregam no idioma daquele pessoal, aquele pessoal se converte,
E aí Pedro, ele prega o primeiro sermão, e através da pregação de Pedro, Deus converte 3.000 pessoas. Olha no verso 41 na sua Bíblia, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os 120, mais os quase 3.000, as 3.000 pessoas que foram convertidas. E aí começa a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. A igreja já era embrionária, como está lá em Mateus 16, quando Jesus falou: edificarei a minha igreja. E aqui a igreja, ela ganha forma, ou ela nasce, né? Era embrionária, agora ela nasce. E está ali a igreja. Olha só como eles viviam. Verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, os apóstolos, eles estavam ensinando as escrituras do Antigo Testamento, e aquele povo tinha como as palavras dos apóstolos, a orientação dos apóstolos, como a própria palavra de Deus. E eles, olha a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, no ensino dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, eles acreditavam e obedeciam, porque eles tinham as palavras dos apóstolos como a própria palavra de Deus. Como os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus e foram escolhidos para serem apóstolos, eles foram usados pelo Espírito Santo para dirigir a igreja, e o que eles falavam era a própria palavra de Deus para aquele povo e para nós também. E eles perseveravam, gente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham firmeza doutrinária, eles amavam a palavra de Deus, a palavra de Deus. Isso é tão interessante que o pastor John Stott, que foi um dos maiores intérpretes do século passado, ele comentando sobre essa igreja que era cheia do Espírito Santo, ele escreveu assim, olha que interessante, abre aspas: a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera, e havia 3.000 alunos no jardim de infância. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esses primeiros discípulos também não pensavam que, devido ao fato de serem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receber instruções, e nisso perseveravam. Eles queriam aprender, eles queriam ser ensinados, eles não estavam satisfeitos com a experiência que eles tiveram, eles queriam aprender cada vez mais, e da boca dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Gente, é isso que fez a igreja crescer. A fidelidade doutrinária dos primeiros cristãos. E eles, perseveravam. Eles não eram prego na areia, que acredita uma coisa hoje e depois não acredita mais. Eles tinham perseverança doutrinária. Eles criam de todo o coração aquilo que os apóstolos ensinavam. Você vê também que eles perseveravam, verso 42, na comunhão. Isso é, eles estavam juntos. Pensa, muitos deles vieram de fora, viajaram vários quilômetros para participar da festa de Pentecostes. Lá eles ouviram o Evangelho, foram convertidos. Aí, muitos historiadores dizem que eles não foram embora. E não foram mesmo. Eles ficaram ali. Muitos deles não voltaram para suas nações. Ficaram ali, junto com os apóstolos. A comunhão. Eles amavam estar juntos com os outros cristãos. Eles amavam estar junto com os líderes, com os outros cristãos. Eles perseveravam no partir do pão. Muitos sinalizam isso como uma ceia,
mas também pode ser falado sobre as refeições. Eles gostavam de estar junto, comer junto, que sempre foi um hábito próprio dos judeus, quando queria intimidade com outra pessoa. A refeição, o sentar-se junto. E nas orações, eles perseveravam nas orações, gente. Esse povo, eles oravam. Eles oravam. Esse povo orava muito. Por exemplo, olha só. Olha a prática de oração desses irmãos. No livro de Atos, você vê como eles cultivavam uma oração. Olha só a lista que eu separei. Atos capítulo 1, verso 14, diz que todos eles estavam orando. Os 120. Os apóstolos, Maria e outros discípulos oravam. Atos capítulo 3, verso 1 diz que Pedro e João foram ao templo para orar. Atos capítulo 4, verso 31 diz que a igreja sob perseguição ora e o lugar treme e o Espírito Santo age. Atos capítulo 6, verso 4 diz que a liderança dos apóstolos entende que sua maior prioridade é a oração e o ministério da palavra. Atos capítulo 9, verso 11, depois da conversão de Paulo, diz que Paulo estava orando. Atos capítulo 12 diz que Pedro estava preso e a igreja estava orando. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas da Europa para o evangelho entrar. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos e estão orando. Atos capítulo 20 diz que Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso, lá na praia. E Atos capítulo 28 diz que Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta. Era um povo que orava. E o verso 43, olha aí na sua Bíblia, diz que em cada alma havia temor, gente. Temor. Em cada alma havia temor. Temor não é simplesmente medo, mas é um profundo respeito por Deus. Temor. Temor porque sabe que Deus está vendo. Deus está nos assistindo. É aquilo que diz Hebreus capítulo 4, verso 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos conta. É aquilo que diz Provérbios 15, 2, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Temor, um profundo respeito a Deus, às coisas de Deus. Eles estavam ali. Essa primeira igreja tinha temor no coração, isso é, uma preocupação em viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais longe do mundo, uma vida preocupada em agradar a Deus. É assim que eles viviam. E diz no verso 43 que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, isso é, milagres aconteciam. Agora a gente precisa entender isso aqui dentro do seu contexto. Nós também cremos em milagres, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos. Porém, a gente precisa entender que os apóstolos, quando oravam, acontecia imediatamente. Era instantânea. Imediatamente. Nós também cremos em milagres, mas a gente precisa entender que quem decide isso é Deus. É Deus. Nós cremos que Deus responde orações. Mas a diferença entre os apóstolos é que quando eles oravam, acontecia imediatamente. Você quer uma prova? Atos capítulo 3. Eles sobem do templo para orar, e em frente à porta formosa eles encontram um mendigo e coxo, pedindo esmola. Aí Pedro fala assim: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta em nome de Jesus o Nazareno. E diz a Bíblia que ele salta e é curado. Mas a gente precisa entender que precisamos orar porque Deus, segundo a sua vontade, pode fazer. Nós cremos que Deus responde orações. Esse povo aqui orava. E na igreja acontecia essas maravilhas por causa dos seus apóstolos. Isso é, precisamos orar também e esperar em Deus. O verso 44 diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 45, vendiam as suas propriedades e terras e repartiam com todos segundo a necessidade. Sabe o que estava acontecendo aqui? A gente precisa entender também dentro do seu contexto. Olha só, 3.000 pessoas se converteram, e eles não voltaram para casa, não voltaram para suas nações, eles estavam ali, eles se juntaram com 120, e eles precisavam de auxílio,
E muitas dessas nações que saíram e vieram para Jerusalém para adorar, muitos deles eram pobres, mas obedientes foram a Jerusalém para adorar a Deus e participar da festa do Pentecostes. Aí a igreja, naquele momento, naquele contexto, eles precisavam fazer alguma coisa, porque Deus converteu 3.000 pessoas. Eles vão fazer o que com aquela multidão? Despedir aquela multidão? Será que eles deveriam falar o que eles falaram para Jesus durante 2 vezes? Gente, Senhor, olha o tamanho dessa multidão, a gente vai arranjar comida. Eles aprenderam a lição. Eles começaram, não, vamos fazer alguma coisa. São 3.000 pessoas, vamos acolher esse pessoal. Vamos acolher. Daí diz que os mais ricos vendiam suas propriedades e terras para suprir aquela necessidade local naquele momento. É mais ou menos assim, pense, a gente está aqui em Canoinhas, a gente está pregando o Evangelho, de repente 3.000 refugiados vêm para Canoinhas, 3.000 refugiados, e de repente a gente prega o Evangelho e esses 3.000 se convertem, e vem tudo para a nossa igreja. O que a gente vai fazer? Porque eles pensam, não, a gente tem que acolher esse pessoal. Aí os que tinham posses, venderam suas posses para ajudar a necessidade dos discípulos mais pobres que estavam aqui. Isso era uma igreja assim, que segundo a necessidade. Não significa, gente, a gente precisa entender, não significa que sempre eles faziam aquilo, não é isso. Eles faziam segundo a necessidade. Quando precisava, eles se desprendiam para poder ajudar. Agora toma muito cuidado, que é bom falar isso. Isso não tem nada a ver com comunismo e nem socialismo, tá? Tem certos partidos políticos que gostam de usar isso para dizer, ó, tá vendo? A gente faz isso também. Cristianismo e comunismo não tem nada a ver, gente. São 2 coisas excludentes. Essa foi a prática da primeira igreja cristã. Eu falo para vocês que tem muito país comunista que não vive isso, apesar de ensinar isso. Mas essa era a igreja, gente, que acolhia, que fez de tudo para assessorar essas 3.000 pessoas. Olha o verso 46 da sua Bíblia, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam, gente, unânimes no templo e de casa em casa. Eu acho interessante isso, porque eles iam para o templo, gente, no templo, mesmo correndo risco, porque eles frequentaram o templo até o ponto que eles podiam, e depois eles foram perseguidos, depois eles foram excluídos por crerem em Jesus como Messias. Mas eles iam para o templo. Eles não eram cristãos isolados, gente. Eles não eram desigrejados. Olha, eu creio em Jesus, só que a minha casa é minha igreja, e o meu rebanho é minha família. Então eu não tenho necessidade de se envolver com outros discípulos. Não, é minha casa é minha igreja. Olha, eles perseveraram unânimes, eles iam ao templo para adorar a Deus e o seu Messias, Jesus Cristo. Até onde eles podiam, eles frequentavam. Assim foi essa igreja. Eles iam no templo, isso era um lugar de adoração com outros para adorar a Deus. Eles não eram isolados, não eram desigrejados, mas eles estavam juntos. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso é, louvando a Deus, adorando a Deus e contando com a simpatia do povo. O povo estava admirado com o estilo de vida daqueles primeiros cristãos. Eles estavam admirados. Contava com a simpatia do povo. O povo estava simpático com eles até esse momento. E Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém, gente? Isso não é lindo? É assim que viveram os primeiros cristãos da Igreja Batista de Jerusalém. Estou brincando, não era Batista, mas era a Igreja de Jerusalém. É assim que eles viviam. Pois bem, diante dessa exposição, eu quero fazer algumas aplicações
E com essa aplicação, eu quero muito que você pense na sua vida de maneira individual e na sua igreja de maneira corporativa. Porque, gente, esta é a vontade de Deus, que nós vivamos isso. E quando eu falo, e nessa aplicação que eu quero expor para você fazer na tua vida, e para a gente fazer como igreja, eu quero que você pense em 3 palavrinhas para te ajudar a memorizar. Eu quero que você pense no perfil dessa igreja, nas prioridades dessa igreja e nas práticas dessa igreja. Pense isso, no perfil dessa igreja, as prioridades dessa igreja e as práticas dessa igreja. O interessante é que o perfil dessa igreja era uma igreja de pessoas salvas pela graça mediante o anúncio do Evangelho. As pessoas que fizeram parte dessa igreja eram pessoas salvas, convertidas, regeneradas, porque elas ouviram a mensagem do Evangelho da boca dos apóstolos e foram convertidas. Diz o verso 41 que eles receberam com bom grado a palavra de Deus e agregaram-se 3.000 almas. Essas pessoas foram convertidas. A igreja é uma comunidade de pessoas convertidas, de pessoas regeneradas, de pessoas que conhecem a Jesus, que ouviram o Evangelho. Esse é o perfil dessa igreja. Essa igreja não era uma igreja mundana, não era uma igreja interesseira, só queria saber de bênção. Não, era uma igreja que amava Cristo e conhecia Cristo, porque eles ouviram o Evangelho de Cristo. Esse era o perfil da igreja. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja de pessoas salvas, regeneradas, que entregaram a sua vida a Jesus e que estão dispostas, se for preciso, até morrer por Jesus, como aconteceu com Estevão, como aconteceu com o apóstolo Tiago, com tantos outros, como aconteceu com Paulo e Pedro. O perfil dessa igreja eram constituídos de pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Se arrependeram. É por isso que no verso 40, Pedro está pregando, ele diz assim, com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O perfil dessa igreja são pessoas que se arrependeram dos seus pecados e que não querem mais viver no pecado. Lutam contra o pecado, mas não querem viver mais os valores do pecado, não querem. Essas pessoas, elas querem se salvar dessa geração perversa e corrompida pelo pecado e querem ter uma vida santa diante de Deus. Eles lutam contra os seus pecados e contra os pecados populares. Esse é o perfil dessa igreja. Pessoas arrependidas. O que é arrependimento, gente? É um novo pensamento, é um novo sentimento, é um novo comportamento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Eu não posso viver nos meus pecados. Eu sou de Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu não posso viver alimentando os meus pecados. Esse era o perfil dessa igreja. Esse era o perfil dessa igreja. Pessoas salvas pela graça, porque ouviram o Evangelho, e pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Eu faço uma pergunta para você. Você é a igreja? Você é a igreja de Jesus? Repete, pastor, qual o perfil? Quem é da igreja de Jesus? São aqueles que foram salvos pela graça, mediante o Evangelho, que se arrependeram dos seus pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já parou de confiar em si e passou a confiar na mensagem da cruz, daquilo que Jesus fez por você? Você reconhece isso? Que não é a sua religiosidade, não é a sua moralidade, não é a sua ética que vai te salvar, mas é Jesus que te salvou? Essas pessoas tinham essa consciência. Esse era o perfil dessa igreja, e esse é o perfil que nós precisamos. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa, porque assim foi essa igreja.
Agora, quais as prioridades dessa igreja? Olha que lindo. Presta atenção nessas prioridades, porque é nessas prioridades que a gente vai caminhar. O resto desse ano, em todos os anos, enquanto o Senhor permitir. Se Jesus não voltar até lá, Deus sabe todas as coisas. Primeira prioridade dessa igreja, pregação. Olha o verso 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pregação, ensino, palavra de Deus. Essa foi a prioridade dessa igreja e essa precisa ser a nossa prioridade. A pregação bíblica, expositiva da palavra de Deus. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, o que importa é que a palavra de Deus ensina. Não me importa as suas experiências, não importa as minhas experiências, o que importa é o que as Escrituras nos ensinam. A palavra de Deus, a pregação bíblica, porque é assim que Deus chama os seus escolhidos. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que tem um crescimento saudável, que está cumprindo a missão de Deus, é uma igreja que prioriza a pregação, gente, a pregação bíblica, a exposição bíblica da palavra de Deus. E quando isso é renunciado ou subtraído, a igreja pode até crescer, mas inchada, não de maneira saudável. Pode cantar música, pode ter show gospel, mas se não tiver a pregação, não está crescendo de maneira saudável. É uma igreja inchada, doente, apesar de tanta gente. Pregação, doutrina bíblica, é isso que nós precisamos. É por isso que nós pregaremos de maneira expositiva, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por isso que nós ensinaremos doutrina bíblica na nossa escola bíblica dominical. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você, desculpa a sinceridade. Desculpa a sinceridade. Se você não está disposto a conhecer a Bíblia, você está na igreja errada. O pastor não fala isso. Não, eu quero ser sincero desde já. A gente está começando uma igreja, a gente quer começar da maneira certa. Se você não ama a Bíblia, se você não está disposto a aprender a Bíblia, você está na igreja errada. Agora, se você ama as Escrituras, eu convido você a esse projeto de vida. Pregação foi a prioridade dessa igreja e precisa ser a nossa. A segunda prioridade, comunhão. Gente, não fica isolado, não existe crente isolado. Brasa fora da fogueira, com o tempo vira cinza. Ovelha fora do rebanho, com o tempo vira preso dos lobos. Não fica longe, se aproxima. Comunhão, a palavra comunhão, koinonia, tudo em comum. A gente tem algo em comum, a gente foi salvo pela mesma graça. Precisamos do mesmo Deus. Discípulo anda com discípulo. Terceira prioridade, oração. Vamos orar, gente, vamos orar. Quem ainda não sabe vai aprender. Inclusive, no final do culto eu tenho uma novidade para vocês, para a gente orar mais ainda. Ore, oração, ore sozinho, ore com o seu cônjuge, ore em casa, ore na igreja, oração. Esse povo orava. Quarta prioridade, santificação. Aquela igreja ali tinha temor. A gente precisa viver em santificação, gente. E quando eu falo santificação, não estou falando de legalismo. O que é legalismo? Legalismo são regras humanas ensinadas a partir de textos bíblicos mal interpretados, colocados sobre o povo. Não estou falando isso. Estou falando de legalismo. E também a gente não pode cair na libertinagem, viver de qualquer jeito, usar a nossa liberdade em Cristo para satisfazer a nossa carne, mas viver uma vida de santidade. De santidade. É se preocupar em agradar a Deus, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. Santificação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, Pedro escreveu mais ou menos assim: olha, andai como filhos obedientes, e não vos amoldeis com as paixões que antes vocês praticavam, mas sejam santos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade, cuidado, santidade.
Quinta prioridade, a adoração. Diz aqui que aquele povo louvava a Deus. E aqui não estou falando só de música, mas uma vida de adoração, um estilo de vida adorando a Deus. Adorando a Deus, priorizando a Deus. E sexto, uma vida de evangelização, porque aquele povo contava com a simpatia de todas as pessoas, e o seu estilo de vida criava uma ponte para evangelizar as pessoas. O seu estilo de vida criava uma ponte para falar do Evangelho. Primeiro eles viam, depois eles ouviam da boca dos discípulos. Evangelização, falar de Jesus para as pessoas. Falar do Cristo, da mensagem da cruz, o que fez por nós. Gente, essas são as prioridades dessa igreja que nós precisamos ter. Pregação, comunhão, oração, santificação, adoração e evangelização. Essas são as prioridades que foram dessa igreja. Se você ler todo o livro, você vai ver que essa era a tese. E essas são as prioridades que precisamos ter, que você precisa ter de maneira individual. Você precisa ter. E quais eram as práticas dessa igreja? Primeiro, era uma igreja em que as pessoas foram batizadas e integradas na igreja. Olha o verso 41 de novo, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Eles foram batizados. Diz os historiadores daquela região ali perto de Jerusalém, tinham vários tanques. Inclusive teve um tanque em que o pessoal acreditava no anjo que ia fazer milagre. Tinha vários tanques. E os apóstolos aproveitaram aqueles tanques para batizar 3.000 pessoas. Batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar. Por quê? Porque essa é uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus em Mateus 28? Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele povo quis ser batizado, gente, e foram batizados pelos apóstolos. Essa era uma prática dessa igreja, que precisa ser uma prática, isso é, você entregou a sua vida a Jesus, você tem certeza da sua salvação, você quer seguir a Jesus, então se batize, seja batizado, porque essa é a ordem de Cristo. Vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem através da pregação do ensino, ensine esse povo a obedecer, e eu estarei com vocês até o fim do mundo. Essa era a prática dessa igreja. Outra prática era uma igreja extremamente doutrinária, bíblica, que amava a palavra de gente. Esse povo aqui não era um povo enganado. Não era um povo que era enganado por falso profeta. Era um povo que amava a palavra de Deus, uma igreja doutrinária, que conhecia as Escrituras, que defendia as Escrituras e que ensinava as Escrituras, que não acreditava em qualquer falso profeta da televisão, das redes sociais, só porque está usando uma Bíblia e a criatividade da cabeça. A igreja doutrinária perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja forte, é uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu sei que isso leva tempo, mas é necessário começar. Leia a Bíblia, leia as Escrituras. Leia, ame a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus disse. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus. E a terceira prática dessa igreja era uma igreja relacional e missional. Eu já te explico. Era uma igreja, gente, que se relacionava com as pessoas. E quando eu falo as pessoas, não estou falando só dos crentes, se relacionava com os descrentes, que contava com a simpatia de todo o povo, e eles usavam isso para falar de Jesus. Uma igreja missional, isso é, cada cristão, cada discípulo entendia que era um missionário onde ele pisava. Em qualquer setor da sociedade, eles eram um missionário de Jesus, e eles queriam falar do Evangelho de Jesus. E primeiro eles viviam, depois eles pregavam. Primeiro a conduta, depois o credo. Primeiro a prática, depois a teoria. Primeiro a vida, depois a teologia. E eles
anunciavam o evangelho, eles evangelizavam, eles eram missionários. Concordamos com o pastor Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, que ele dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que ele quis dizer? Que quem não se preocupa com isso, gente, precisa questionar seu próprio coração se conhece Jesus. Porque os primeiros cristãos, eles queriam falar, eles queriam anunciar, eles queriam viver, eles queriam influenciar, eles desejavam e faziam isso. De tal maneira que em Atos capítulo 8, até Atos capítulo 8, a igreja estava tudo junto, gente, era aquele sonho, a igreja, todo mundo junto. De repente, Atos capítulo 8, veio uma perseguição que eles tiveram que se espalhar. E aonde eles se espalharam, eles iam falando de Jesus e novas igrejas foram sendo plantadas. Uma vida missional, falando de Jesus. Amém, gente? A gente precisa viver isso. Se a gente quer experimentar a missio Dei, a missão de Deus, se a gente quer ter um crescimento saudável como igreja, a gente precisa ter esse perfil. Nós precisamos ter essas prioridades e precisamos ter essas práticas. Nós queremos ser uma igreja abençoada, com crescimento saudável, honrando a Deus e cumprindo a missão de Deus no Jardim Esperança, em Canoinhas, em toda essa região. Eu não sei quanto a você, mas esse é o desejo do meu coração. É o seu também? Amém? Amém? Deus sabe. Esse é o desejo do meu coração. Gente, eu não estou aqui para plantar mais uma igreja na cidade de Canoinhas. Estamos aqui para plantar uma igreja bíblica, centrada em Cristo, reformada, que anuncia as Escrituras, e para falar para toda essa comunidade que Jesus é a única esperança. Esse bairro precisa ouvir isso, essa cidade precisa ouvir isso. E Deus nos escolheu, estamos aqui. Estamos aqui, gente, para anunciar o Evangelho de Jesus. Sabe qual é o meu consolo? Olha o finalzinho do verso 47, o finalzinho diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Nós pregamos, nós cuidamos, nós discipulamos, nós adoramos, mas é Deus que acrescenta pessoas, é Deus que converte vidas, é Deus que transforma vidas. Nós pregamos, nós evangelizamos, mas é Deus que acrescenta, é Deus que traz, é Deus que abre as portas. E nós somos meros instrumentos, mas é Deus fazendo. Isso que me consola. É isso que me consola. Deus vai acrescentar pessoas que estão dispostos a amar Jesus, pessoas convertidas. Deus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui. Isso é prerrogativa de Deus, porque se dependesse da tua vontade, como já foi ensinado aqui, a vontade humana está morta por causa do pecado. O homem não tem competência de escolher a Deus, porque ele é um morto em seus delitos e transgressões. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito, Deus nos vivifica. E aí nós tomamos o primeiro passo, porque Deus causou isso em nós. Se você está aqui, é porque Deus causou isso em você. Deus causou isso em você. Deus foi lá e tocou no seu coração e te trouxe. Abriu a sua consciência para entender as Escrituras. Foi Deus. Por isso que você está aqui. E Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. E um crescimento saudável vai se estabelecer. Amém? É isso que eu quero viver, gente. É isso que eu quero viver. Deus vai acrescentar. Eu quero cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui. As Escrituras. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Aqui. Essa é a vontade de Deus. Minha oração é que Deus venha realizar em nós os seus planos, as suas promessas, nos revestindo do poder do Espírito Santo, cumprindo o programa missionário e falando de Jesus. Falando de Jesus. E Deus vai acrescentar, Deus vai converter, Deus vai regenerar, Deus vai trazer, Deus vai impactar. Vai
Amém? Fez sentido? Deu para entender? É isso. Esta é a vontade de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, meu Senhor. O que mais alegra o nosso coração, Pai, é saber que desejamos viver no centro da tua vontade. Ó Deus, que cada um aqui que ouviu esse sermão, coloque esse desejo no coração de cada um, Deus, e ajuda-nos a crescermos de maneira saudável, de maneira bíblica. Ajuda-nos, ó Deus, dependemos tanto de Ti, Pai. Livra de nós, Pai, toda frieza. Livra de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Mas o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos salvou, nos justificou para fazer parte da Tua amada igreja. O Teu povo escolhido que está aqui nesse mundo para cumprir com a Tua obra, Senhor. Ó Deus, sê conosco como foste com a igreja de Jerusalém e tantas outras que foram plantadas, ó Deus. Ó Deus, usa a nossa vida, usa a vida de cada um aqui, Senhor, dos Teus filhos. E que o nome de Jesus seja proclamado, que pessoas sejam alcançadas e que Tu, Senhor, seja glorificado e exaltado. Ó Deus, realiza em nós a Tua vontade e enche o nosso coração de temor para obedecer ao Senhor. Nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, meus amados.